Obrigado por nos apoiar, nos ajudar a continuar existindo e a crescer. Ajude-nos a levar essas experiências luminosas para o máximo de pessoas possíveis. Tudo bem, Naí. Então, em primeiro lugar, eu quero te agradecer por mais uma vez você estar aqui com a gente, compartilhando Obrigada. aí suas experiências, né? Eu que Você, agradeço. você já fez aí um vídeo com a gente. As pessoas devem lembrar de você, principalmente por causa daquela sua técnica, né, é um oráculo, né, que você faz com a xícara de café com leite, né? E naquela xícara aparecem as imagens, geralmente relacionadas com anjos. O seu primeiro vídeo o título foi Anjos Existem? Ela afirma que sim, coisa mais ou menos assim, não foi? Foi. Uhum. E Esse agora, poderia ser contato extrafísico, talvez, é, porque tem a imagem, né, do contato, certo. e os outros casos eu escutei uma pessoa de fora falando comigo, só que eu não cheguei a ver a pessoa, Uhum. mas também foi um contato bem nítido, alto bom som, sabe? Uhum. Certo. De Então, surgiram aí novas experiências e você chamou a gente para relatar mais algumas, né? sim. Então, tudo bem. Você podia falar um pouco de você, se apresentar um pouco para as pessoas, relembrarem aí quem é você, onde você mora, o que você faz? Então, meu nome é Nair Soares, eu sou taróloga, numeróloga, e eu moro em São Paulo, capital, e faz 11 anos que eu tenho contato com seres de luz, no geral, anjos, arcanjos. Então, assim, é de grande ajuda, porque eu já tive uma mentora que ficou comigo 3 anos e me dava várias informações, e também quando eu precisava ajudar alguém, ela falava o nome da pessoa, né? E sempre eram pessoas de meu convívio, Sei. nunca alguém desconhecido, né? Então, pelo nome, eu já sabia quem era e tal. Depois de um tempo, apareceu, assim, de vez em quando ainda aparece durante as minhas leituras, eu escuto a voz de um homem me dando alguma orientação na leitura, Sei. mas para aquele caso da leitura, sabe? Uhum. Depois ele também encerra a comunicação. Sei. E, às vezes, eu escuto a voz de uma mulher também na leitura. E uma novidade é que, além de eu ver a espuma do café, que parecem as imagens, eu estou vendo também na água. Eu tenho fotos, né? Posso mandar se quiser. Mas começou recentemente, porque, assim, uma amiga que é também espírita, vidente, ela recebe também mensagens, ela tem de ouvido, né? Sei. É claro e audiência, né? Isso, claro, audiência. E aí ela me ligou, mas isso já tem desde o ano passado, e falou: olha, eu recebi hoje dos meus mentores uma mensagem para você. Eu falei: nossa, que interessante, né? Qual é a mensagem? Ela falou: olha, eles estão pedindo para você começar a colocar um copo de água cada vez que você for fazer a leitura do tarô, porque Iemanjá está querendo te direcionar através da água. Eu achei interessante porque, assim, lógico, eu gosto muito de Iemanjá, mas eu nunca solicitei a presença dela nas leituras. Uhum. E ela pediu para avisar que ela iria começar a me dar algumas informações. Bom, aí eu fiz, e na primeira apareceu uma coluna vertebral, inclusive. E o interessante é que, assim, eu ponho um copo transparente com a água, mais nada.
e deixo aqui na mesa do jogo. Só existe a luz aqui da sala mesmo, né? Sim. E quando aparece a imagem é brilhante. Isso que eu acho sensacional. Porque aparece primeiro a aura da pessoa, que é um círculo formando a aura do consulente. E no meio da aura é a mensagem. Então, por exemplo, no caso desse, apareceu coluna vertebral, direitinho, cada vértebra. E uma das vértebras estava um pouco maior, meio manchadinha e maior que as outras. Aí eu olhei, e vai muito a intuição também, porque, lógico, ela não escreve, né, o significado da mensagem, você tem que intuir. E me veio problema na coluna. Aí eu perguntei para ela, você tem problema de coluna? Ela falou, sim. Eu tenho sentido fortes dores e eu marquei, inclusive, no médico, mas não sei o que é. E veio na minha cabeça uma informação, dentro da cabeça, veio hérnia de disco. Então eu falei para ela, olha, provavelmente é hérnia de disco, vá ao médico sim, tente fazer um tratamento antes de uma cirurgia, um tratamento alternativo, mas se você não fizer nada, a sua coluna vai travar. Você vai acontecer de um dia. Aí é interessante que eu começo a falar coisas que eu não sei porquê. Então, vem para mim palavras na minha boca como se, né, ela estivesse completando ali a informação. Sim. Então, e eu falei, olha, se você não fizer um tratamento antes, vai ter que operar e tem perigo da sua coluna travar e você não conseguir levantar da cama e tal, tal. Aí ela anotou tudo, né, e tal, então eu achei muito interessante, porque além da comunicação do café, da espuma, tinha essa outra na água. Agora, essa imagem da água, ela aparece... É só você que vê? Não, eu tirei foto, eu tiro foto porque, assim, algumas realmente não são muito nítidas, aí eu consigo ver e também vem na minha mente o significado. Mas já aconteceu de eu tirar a foto e a pessoa não conseguiu ver. Mas eu tenho duas muito nítidas, que é essa da coluna vertebral e a outra é de um sapato de mulher, um sapato alto, de salto alto. E eu falei, nossa, aqui tem o interessante é que primeiro aparece a aura brilhante e no meio vazio, um círculo vazio. E no decorrer do jogo, às vezes eu vou olhando, aí aparece do nada, dentro do círculo, uma imagem, né? Sim. Aí, quando eu olhei, algumas vezes, aí uma hora apareceu um sapato alto. Ah, mas agora que eu lembrei, parece que é fora do círculo esse sapato. Agora que eu lembrei. Então, o que significa fora do círculo? É algo que ela precisa, está necessitando adquirir na vida dela. Não que ela estivesse necessitando de um sapato alto, mas o significado veio na minha mente, que é a sensualidade que falta a ela enxergar nela mesma. Sim, sim. Porque eu falei, olha, aqui o salto alto da mulher é a sensualidade. Então, está dizendo que os homens te veem, te enxergam como uma mulher sensual. E ela é bonita. Você acredita que ela falou, eu não me acho. Eu não me acho bonita nem sensual. Eu falei, menina, você é linda, ela é jovem, tarará. Então, é o que falta. Sim. Entende? Nela. E quando é dentro do círculo, é porque já está na vida dela. Né? E essa imagem aparece através do vidro ou em cima do copo? Então, aparece no fundo do copo. Depois eu vou te mandar as imagens. Então, assim, aparece brilhante, né? Mais claro, ofuscante, assim. E lá no fundo,
porque Sim. essa aura aparece no fundo do copo. Como o copo é transparente, a água é transparente, a gente tem que olhar dentro do copo para ver, Uhum. né? E então, assim, nesse caso, foi essa mensagem para ela, e eu falei, olha, procure se arrumar, não arrumar de roupa, mas eu falei, procure passar um batonzinho, pelo menos, colocar um salto alto de vez em quando, porque ela trabalha com vendas Uhum. externas, Sim. né? Eu falei, nem que você tenha que levar um sapatinho baixo, também numa sacolinha, por quê? Quando você for na empresa, você coloca o salto alto. E quando sair dentro do carro, você troca. Mas seja mais, se mostre mais sensual, né? Uhum. Então foi muito interessante e de vez em quando aparece. É interessante que não é sempre, não são todas as leituras. Sim. Mas, por exemplo, outro dia apareceu, eu consegui ver, a pessoa não viu direito, para ela não estava tão nítido, mas para mim estava muito nítido Santa Teresinha, que tem as flores, né? Sim, sim. Carrega as flores. Uma rosa vermelha, né? É. E aí eu falei, você é devota de Santa Teresinha, que tem as flores? Ela falou, nossa, eu estou fazendo a novena, que eu estou fazendo um pedido de Santa Teresinha. Eu falei, ai, que lindo. Eu me emocionei muito, porque eu não sabia que ela era devota, e falei, aí eu mostrei a foto para ela, não ficou muito nítido, mas eu enxergava muito nítido. Tanto é que eu até falei que santa era, porque dava para ver as flores para mim, né? Mas, enfim, é mais uma mensagem, né? Além do que eu já tinha Sim. de... E o que eu cheguei à conclusão é que na água seria a mensagem de Iemanjá. E no café é outra, né? Outro ser de luz, um Sim. mentor, é outro que me passa a mensagem, né? Então, assim, eu estou achando muito interessante, porque, lógico, quanto mais a gente está no exercício da atividade espiritual, mais eles se aproximam e começam a lhe trazer novas percepções também, né? Com certeza. Quanto mais exercita, né, mais a gente vai fluindo, né, as mensagens com mais facilidade, é verdade. Mas me diga uma coisa, você disse que ia contar para a gente alguns eventos que aconteceram com você, né, que você considera como Sim, experiência extrafísica ou experiência luminosa, né? O que sim. foi que aconteceu? Então, a primeira é assim, já tem muitos anos, eu fui visitar uma tia que estava fazendo um tratamento no Hospital do Câncer aqui em São Paulo. Mas ela não estava internada, ela tinha que ir 3 vezes por semana para eles verem que ela tinha uma feridinha aqui no lábio, perto do lábio e tal, e tinha que, era câncer de pele e tal. E um dia eu falei, olha tia, eu acho que eu vou te ver, porque a gente não se encontrava muito. E eu falei, dá para eu passar lá, a senhora me espera e a gente passa umas horas juntas. E foi o que aconteceu. Aí, antes de eu ir embora, eu falei, vamos tirar uma selfie no corredor, né, do hospital. Aí tinha uma janela, assim, que tinha uma claridade muito boa. Eu falei, aqui eu acho que é uma área boa para tirar foto. E eu tirei, para mim foi normal, eu não senti nada, não vi nada. Ela também não viu, porque o interessante é assim, ela faleceu, tadinha. Mas assim, ela era bem baixinha, e ela tinha o braço curto, ela era toda miudinha, e ela estava desse lado meu, então não dava para ser o braço dela, porque a imagem que apareceu na foto foi de um braço nesse lado aqui, ela está aqui, foi nesse lado, e um braço compridão encostando no meu ombro, a mão encostando no ombro. Mas na hora eu não vi, ela também não sentiu, porque eu encostei a cabeça
cabeça dela, e ela tentou olhar para cima, mas na hora da foto saiu ela olhando para o teto, vamos dizer, como se ela estivesse vendo algo, mas Sei. não. Depois eu mostrei a foto para ela, ela falou que não viu também nada, não sentiu nada. Não apareceu Mas na ninguém foto, ali na frente, ninguém cruzou não, na frente de vocês, nada. não também. Porque, inclusive, que na foto aparece ser uma senhora de idade que está com várias manchas na pele, né? Então, ela já devia estar num estado Mancha da muito avançado. idade mesmo. É da idade, eu senti que fosse da doença também, porque Pode ser. ela deveria estar com câncer, né? Então, assim, talvez as manchas tenham se estendido mais para a pele. E ela parecia estar ou sentada, porque o braço dela é muito comprido, e a mão dela era meio grande também, estava apoiando no meu ombro, como se ela fosse querer se levantar e estava segurando em mim para dar um impulso. Foi essa sensação que me deu. Né? Mas eu não, na hora eu não senti nada. E assim que eu vi a foto no celular, eu mostrei para minha tia, ela falou, não, ela achou também muito assim, interessante, porque não tinha ninguém no corredor, estava vazio o corredor. Porque nós fomos até mesmo fora da sala de espera, né? Onde não tinha ninguém, então... Mas a luz estava muito boa para tirar foto. Sei. E você interpreta como? Você acha que foi o que essa foto? Então, sabe o que eu senti também? É o seguinte, que ela estava precisando de uma oração, de uma ajuda para ir no plano espiritual e encontrar a luz, porque eu senti que ela estava presa lá. Né? Porque tem muitos desencarnados que, às vezes, primeiro que não entendem que já faleceram, né? Então, fica ali no local, às vezes por anos, até alguém fazer uma oração, encaminhar para a luz. Enquanto isso não acontece, eles ficam perdidos. Sim. E às vezes nem sabe que está morto, né? Isso, às vezes nem sabe. E o que eu achei muito interessante é que a imagem do braço dela ficou tão nítido como se ela estivesse viva. Porque eu já vi foto de desencarnados em imagens de foto, eles aparecem meio cinza, meio como uma fumaça. Às vezes o rosto é muito nítido na foto. Eu já vi foto de casamento em igreja, né, que aparecem espíritos que estão ali. Sim. Já vi vários. Mas o braço parece uma pessoa viva, né? E eu achei, inclusive eu acho que ela ainda está lá, nesse hospital. Eu estou quase indo lá para fazer uma oração para os espíritos que estão lá presos, né? Mas na hora eu não tive essa noção ou essa ideia, mas eu espero que ela tenha. Você viu na hora mesmo? Foi quando você olhou na câmera, já estava aparecendo ali o braço? Sim, sim. Aí eu mostrei para minha tia, né? Ela ficou também bem impressionada. E eu até falei, tia, não é o seu braço, com certeza, porque ela estava desse lado. Ela teria que estar com o braço na diagonal para chegar nesse ombro. E o braço estava assim reto, e não daria para ser o meu, porque era um braço mais grosso que o meu, mais comprido também e cheio de manchas. Então, meu braço também não seria. Então, eu, às vezes, penso nessa senhora, peço para ela encontrar a luz, faço oração, mas eu achei muito interessante a comunicação, porque eu acho que ela percebeu que eu deveria ter uma sensibilidade espiritual. E talvez ela até tenha pedido ajuda, só que eu não escutei, né? E nem a vi.
Mas Verdade. pela posição que ela estava, parecia que ela estava, ei, me ajuda, sabe? Me ajuda a sair daqui. Né? Foi essa Certo. impressão. E, então, assim, é interessante que os espíritos, às vezes, curam a gente, sem a gente fazer uma conexão, uma comunicação, né? Porque existem espíritos em todos os lugares. Se você vai ao supermercado, se você vai em qualquer lugar, tem espíritos, até que às vezes se acidentaram. Onde tem muito é em estrada. Porque nas estradas, né, tem muitos acidentes e com certeza nem todos conseguiram encontrar o caminho da luz. E acontece muito em hospitais, né? Cemitérios também. Isso é. Então, qualquer lugar. Mas essa experiência foi única para mim, porque eu já ouvi voz de alguém. Por exemplo, outro dia aconteceu, foi até a semana passada aqui em casa, eu acendi a luz da sala, normal, essa luz está acesa, para ver TV. E estava normal a luz, ela não parecia estar fraca que fosse queimar. De repente, ela começou a piscar. E na hora, eu ainda pensei, vai queimar e eu não tinha outra para trocar. Eu pensei, amanhã eu tenho que comprar a luz. Ela piscou um pouco assim e parou. Aí eu falei, tomar. Eu ainda comecei a conversar com a luz. Falei, fica aí bonitinha, que aí amanhã, se for o caso, eu compro outro. Porque eu converso aqui em casa, eu converso com tudo. Converso com os meus anjos, converso com espíritos luz, as entidades, eu sinto eles muito próximos. Então, é como se eles estivessem realmente me ouvindo. Eu tenho essa mania. E fiquei falando com a luz. Aí, ela fica aí e tal. Depois de uns 15 minutos, que eu já tinha até meio esquecido, né? Ela começou a piscar, só que mais rápido. E piscava. E eu fiquei olhando e falei, nossa, tá doida essa luz, pensei. Aí veio na minha cabeça uma informação, faça uma oração. Aí que eu me toquei, falei, gente, é alguém que está pedindo ajuda, né? Então eu levantei as mãos assim, olhei para a lâmpada e comecei a fazer o Pai Nosso, rezar uma oração e falei, se tiver aqui algum espírito que precise de oração para encontrar a luz, aproveite esse momento, né, da oração. E enquanto eu estava falando, fazendo oração, ela continuava piscando rápido. Quando, assim que eu acabei a oração, ela parou e ficou assim. Tá boa até hoje. Que coisa, sabe? Então é o que eu falo, às vezes a gente não eles procuram, principalmente quem trabalha com a espiritualidade, nós somos como se fosse aquele farol, né? Que orienta os navios, porque eu acho que eles pensam, bom, aquela lá pode me ajudar, entende? E a gente tem que estar atenta, né? A ajuda é tão simples, fazer uma oração, né? Tratar com carinho, porque são irmãos que estão perdidos, então você não pode tratar mal, né? Eu sempre digo assim, quando você estiver numa situação complicada e não souber o que fazer, reze um Pai Nosso, que já é uma grande coisa, né? Tanto para você como para outro, né? Sim, é verdade, principalmente agora, né, que nós estamos vivendo aí essa guerra aí, que estou fazendo um grupo de oração para paz no mundo, então a gente tem que fazer a nossa parte, tudo é energia, né? Há pouco tempo teve uma senhora, né, que apareceu no nosso canal e fez um relato e ela pedia, a mensagem que ela trazia era orar pelo mundo, fazer oração pelo mundo, né?
Não era, na época era só a pandemia, agora é a pandemia e essa ameaça de guerra, né? Então. E outro dia também aconteceu uma outra mensagem, eu tenho foto, se quiser, eu te mando. O quarto estava com a veneziana fechada, mas ainda tinha um pouco de sol lá fora. Eu tinha fechado, acho que era umas 5 horas, né, mas ainda tinha sol. E às vezes entra pela veneziana uns raios de sol. Isso é normal, né? Então, até aí tudo bem. Só que daqueles raios, eu não estava no quarto. Eu só percebi quando eu entrei no quarto, não sei o que eu fui buscar, de repente tinha uma imagem enorme na parede, eu tirei foto, e são várias coisas. É assim como se fossem pessoas, né? Depois tinha, para mim, eu vejo um anjo, porque tem uma asa, assim, também um... e eles estavam na luz do sol, sabe? A parede é branca, mas como o quarto estava escuro, então, assim, você percebe nítido a diferença, né, das cores e também das imagens. E formou como se fosse um quadro enorme, assim. Nossa, eu achei aquilo tão lindo, porque geralmente aparecem alguns risquinhos de sol e não aquela imagem enorme, assim, de várias coisas. Aí é a hora que eu pego e tiro foto. Primeiro, Se depois você tiver a foto, manda para a gente que eu coloco aqui na edição. Tá. Eu tenho, que eu também achei muito interessante. Para mim, eles estavam dizendo, olha, você não está sozinha, porque eu sinto que aquelas pessoas podem ser a equipe do anjo, talvez, outras entidades, junto, né? E tinha o anjo ali também. E então, assim, é confortante, porque é como se eles estivessem dizendo, olha, aqui, fizemos para você, né? Uma mensagem, um carinho. Nossa, aquilo eu amo quando eu recebo. E a espiritualidade fala com você sempre através de imagens, em geral, né? Mais de imagens. Que eles sempre usam com você. Eles eu não sei se é porque eu sempre gostei de desenho, sempre tive facilidade, de pequenininha. A melhor matéria para mim era artes. Eu sempre fui muito ligada à pintura, desenho, tudo ligado à arte eu gosto. E eles acho que se comunicam comigo desta maneira, né? Eles sentem que eu consigo entender, né? Certo. E às vezes eu escuto também, né? Então, você disse até que tinha um relato, né? Que tem. De uma voz que lhe orientou também, não foi? Sim. Então, também já tem um tempo atrás, eu devia ter uns 48 anos, mais ou menos, e eu estava entrando na menopausa e não sabia, porque a menopausa geralmente é 50, 52, né? E eu comecei a ter o ciclo menstrual um pouco diferente. Ele estava mais pesado, né, o fluxo maior, como se fosse uma pequena hemorragia, porque ficava 10 dias de sangramento, e às vezes com muitos coágulos, né? Isso já é um sinal de problema no útero e tal. Mas eu, sem saber, eu vi que estava diferente, sim, mas sabe aquela coisa, ia empurrando para procurar o médico, sabe? E eu, cada vez que, todo mês, eu perdia muito sangue porque para mim o ciclo sempre durou uns 6 dias. É até um pouco longo, porque eu tinha amigas que durava 4 dias, 5 dias, para mim sempre foi um pouquinho mais, 6, 7 dias. Mas para chegar a 10, 12 dias, para mim, eu já vi
que era muito, eu sabia que era muito, mas demorei um pouco, né, para procurar um médico. Aí, quando eu fui, eu fiz vários exames e constatou um mioma no útero do tamanho de uma laranja. Porque se eu tivesse ido antes, ainda devia estar do tamanho de um limão, menor, mas... E esse mioma, ele se alimenta com o sangue, o fluxo do sangue. Então, eu fui deixando, ele foi aumentando, né? Quando a médica viu o exame, falou, olha, você tem que operar com urgência. E falar em operar para mim, você me vê longe, meu filho. Porque, olha, só se for para morrer mesmo, sabe? Porque primeiro que eu tenho problema de medicamento, eu tenho muita efeito colateral seríssimo, já tive vários. E eu descobri até o ano passado que eu tenho hepatite medicamentosa, e eu não sabia. Então, assim, não são todos os remédios que eu posso tomar, e muito menos anestesia, remédio pós-operatório, essas coisas, eu posso ter uma parada cardíaca mesmo. Bom, eu sei que eu pensei, falei para a doutora, falei, bom, eu vou ver no meu convênio sobre cirurgia, né, para deixar ela calma, mas eu sabia que eu não ia, eu ia ver outra alternativa. E aí comecei a conversar, né, com minhas entidades, meus anjos, porque nessas horas eu converso muito com eles, porque eles já me ajudaram em casos assim que eu nunca imaginei. E falei, bom, agora é a hora deles me ajudarem muito. E fiquei pedindo e pedindo, só que a coisa começou a piorar. O sangramento começou a aumentar de uma maneira que eu já estava fraca. Eu levantava da cama, eu desmaiava de fraqueza. Aí, uma amiga da minha mãe falou, não, compra ferro na farmácia, medicamento ferroso, porque ela tem que repor o ferro e tal. Minha mãe comprou, eu ainda assim, mãe, eu não posso remédio, né? Mas não, você vai morrer, você tem que tomar e tal. Fui tomar. Para quê? Tive início de convulsão, por causa do remédio. Para mim, caiu como uma bomba, assim. Aí minha mãe falou, olha, você não tem alternativa. Ou é operar, ou é morrer. Aí, no dia eu ainda falei, é morrer. Porque para mim, operação para mim é você se entregar para a morte, é você aceitar a morte, para mim, né? Porque no seu caso, né? Por conta dos problemas que você tem. Sim, pelos problemas de saúde que eu tenho, eu não posso ter anestesia geral, não posso ter um monte de coisa, de remédio forte. Bom, enfim, eu sei que eu falei, não, eles vão me ajudar. Só que teve um dia que eu estava sozinha em casa, que minha mãe precisou sair, e eu me sentindo muito fraca, muito mal, e precisei ir ao banheiro, levantei e desmaiei, fiquei estatelada lá no corredor, sem minha mãe para me levantar, fiquei lá fraca, não conseguia levantar, enfim. Aí eu lembro que, com muito custo, né, eu me ajoelhei, e fui, assim, me segurando nas coisas, me apoiando para poder ir para o quarto. Aí lá eu acabei no choro, eu falei, bom, é o fim da linha. Eu senti que seria para mim, já dizendo, olha, não tem jeito, se você não quiser operar, você vai morrer, né? Mas, mesmo assim, eu comecei a conversar e falei, é isso mesmo que eu estou sentindo? Eu vou morrer agora, é isso? Aí, chorando, aos prantos, só de soluçar, porque estava me sentindo fraca, sozinha, desamparada. Eu não via alternativa, mas, ao mesmo tempo, no fundo, me falava, alguém me falava, você vai ter ajuda, né? E aí eu escutei a voz de uma senhora. Ela falou assim,
procure farmácia homeopática. Mas eu expliquei muito nítido e uma senhora tranquila até. Aí eu pensei, nossa, será que uma farmácia homeopática vai me salvar desse caso gravíssimo? Mas eu resolvi procurar naquela época, você vê que faz tempo, nós usávamos páginas amarelas. E eu procurei no bairro lá, farmácia homeopática. Peguei 3, escrevi telefone, endereço e tal. Liguei para a primeira, que era mais perto de mim, que eu pensei, aí minha mãe tem mais condições de ir buscar e tal. Liguei, a funcionária falou, olha, a proprietária aqui da farmácia, ela vai saber te orientar melhor. Ela não veio hoje, mas eu vou te dar o telefone da casa dela, porque ela viu que eu estava muito desesperada. Eu falei, agradeci muito, liguei para essa senhora, dona da farmácia. Ela tinha a voz de anjo. Precisa ver a calma que aquela senhora estava. Quase que eu falei, eu não acredito que a senhora está calma, porque eu chorava, e eu estava muito nervosa, eu tremia assim. Sim. E ela tentando me acalmar, com a voz dela, doce, né? Aí ela falou assim, Nair, você não vai morrer, porque eu falava, eu vou morrer, eu vou morrer. Ela falava, não, você não vai morrer. Aí eu falei assim, mas, então a senhora vai poder fazer um medicamento para mim na sua farmácia? Ela falou assim, olha, homeopatia não vai ajudar no seu caso. Você vai precisar procurar uma médica fitoterápica. Eu, na minha área, né, de homeopatia, eu não vou poder te ajudar. Eu falei assim, mas a senhora fala isso com essa calma, eu falava, né? Aí, mas ela foi tadinha, ela foi tão assim, ela foi me acalmando aos pouquinhos, porque ao mesmo tempo que eu estava aflita, mas ela parecia que aquecia meu coração com aquela voz doce. Ela me ouviu, eu fiquei um tempão com ela, depois eu até pedi desculpa pelo incômodo, porque, coitada, ela nem me conhecia, né? Mas, enfim. Aí eu liguei para a segunda farmácia. Falaram a mesma coisa, aqui é só homeopatia. E eu falei, me fala uma farmácia que possa me ajudar. Ela falou, olha, homeopatia, infelizmente, além de ter o tempo, né, para fazer efeito, você não pode esperar esse tempo, porque o seu caso é mais urgente. Você tem que realmente procurar médico fitoterápico. E eu não conhecia ninguém, e eles também não sabiam indicar. Eu pensei, bom, então eu vou ligar na terceira farmácia, eu falei, porque se eu recebi uma mensagem para ligar para a farmácia homeopática, por que não podem me ajudar, né? E a terceira era também farmácia homeopática. Só que, como já era final de tarde, já não tinha funcionário, a loja estava fechando, mas a proprietária da farmacêutica atendeu o proprietário. E eu falei, aí é só homeopatia, porque eu expliquei que eu já tinha ligado em dois lugares e que meu caso era grave, aí comecei a chorar de novo, tarará. Ela falou assim, olha, minha filha, eu conheço uma médica que ela é homeopata e fitoterápica. Talvez ela possa te ajudar. E aí, ela, fazendo a fórmula, nós podemos fazer aqui na farmácia a fórmula dela. Eu falei, ai, por favor, então, me dê. Aí ela me deu o telefone da médica, eu liguei na mesma hora, a secretária atendeu, eu expliquei tudo, ela falou, olha, eu posso fazer um encaixe para você amanhã, só que ela não atendia convênio, era particular, eu pensei, bom, quanto vale uma vida, né? Então, eu falei, eu tenho que pagar, eu pago o particular, mas se ela me salvar, tá valendo, né? Porque ia sair muito mais barato que uma cirurgia também, né? É. Aí,
eu falei, olha, eu não posso subir escada, porque qualquer esforço que eu faça sangra muito, e lá era um sobrado que ela tinha dito. Ela falou, não, mas ela te atende embaixo, você vai ficar na sala de espera, ela desce para te atender. Falei, tá bom. Aí minha mãe chegou, eu comentei tudo, tarará, tarará, e no dia seguinte nós fomos nessa médica. Aí eu fiquei esperando lá embaixo, né? Quando ela acabou de atender a pessoa, a paciente, ela desceu para me atender. E eu já com cara de choro, né? Porque eu só chorava. E falei, contei o meu caso, ela só ficou me olhando. Ela só me olhava, não falava nem A nem B. E eu esgoelando, falando. Aí ela falou assim, olha, querida, é o seguinte, tem uma farmácia aqui perto de mim, do consultório, que não era aquela farmácia da outra, era uma outra. Sim. Ela falou assim, eu vou ligar agora para eles fazerem ferroquelato, que é um medicamento que não vai agredir nem o seu estômago, nem o seu fígado, que eu contei do medicamento ferroso que eu comprei na farmácia, que eu tive convulsão. Ela falou, não, eu vou agorinha mandar fazer esse medicamento e mandar eles entregarem aqui, e você só vai embora depois que você tomar o remédio na minha frente, porque você precisa tomar com urgência. Uhum. Aí eu fiquei lá esperando, ela mandou fazer lá o remédio, barará. Enquanto estava guardando o remédio, ela chegou para mim e falou assim, eu posso te falar uma coisa? Eu falei, pode. Ela falou assim, eu vou te salvar, fique tranquila, você não vai morrer, porque eu estou vendo que você é médium, porque eu estou vendo, você está acompanhada com umas entidades, né, que te protegem, e eles estão falando, eu sou espírita, ela é espírita, ela falou, eles estão falando para mim que eles vão passar a fórmula para prescrever para você, né? Com as ervas certas que vão te curar. Nossa, aí eu chorava de alegria, sabe? Eu não sabia se eu chorava Aí eu sabia que eu falei, eu não acredito. Então eu tinha entendido o recado daquela mentora lá em casa, porque ela só falou, liga para a farmácia homeopática, mas não falou como que eu ia conseguir. Nem e qual, foi né? Então, teve que ter todos esses passos. Da última farmácia, a dona conhecer essa médica, como fala, e a médica ser espírita. Então, assim, sabe, tudo tem uma ligação, né? Depois você vai juntando as peças do quebra-cabeça. Isso que eu acho fascinante na espiritualidade, sabe? Então, muitas vezes você tem que... como fala, às vezes a mensagem não vem de imediato, você tem que analisar. Ela é enigmática, né? É um enigma que você tem que decifrar, né? Isso, né? Bom, aí eu contei do caso, o meu caso, falei, bom, já que a senhora é espírita, a senhora vai me entender. E era engraçado que minha mãe não acreditava muito nas minhas coisas da espiritualidade, né? Uhum. Aí eu me senti em casa, porque a médica era espírita, aí comecei a contar que eu tinha escutado aquela senhora e parará. Aí eu olhei para minha mãe, ela estava assim, como quem diz, ai meu Deus do céu, que vergonha, sabe? Mas eu estava me sentindo em casa porque a médica estava entendendo. Aí ela falou, sim, nada é por acaso. Se eles direcionaram de alguma maneira você aqui, é porque eu posso te ajudar sim, e eu vou te ajudar. Mas mesmo ela falando que eu não ia morrer, eu não acreditava, não sei, porque eu já estava tão assim, quando a gente está sério, já está grave, sabe? Bom, aí eu tomei aquele medicamento do ferro lá, aí depois tinha que tomar, acho que de 6 horas, né? Mas ela tinha ainda que fazer a fórmula do remédio principal,
Ia demorar 2 dias para ela prescrever e mandar para a farmácia fazer. E ela mandou entregar na minha casa. Uhum. Então, assim, valeu muito ter ido nela, ter pago a consulta particular. E, lógico, que esse tratamento, ele não foi assim rápido. Eu fiquei com ela, acho que, se não me engano, uns 5 meses de tratamento. Mas, no segundo mês, já teve, o remédio já tinha dado uma regulagem no fluxo, né, da menstruação, que estava assim bem pouquinho, durava 3 dias só e já acabava. Né? Então, assim, no primeiro mês chegou a diminuir um pouquinho. Então, estava quase normal, já não existia aquele sangramento. Né? E também pelo ferro, né? E aí, depois de uma semana, comecei a tomar o medicamento dela, que aí realmente eu senti diferença, né? Comecei a me alimentar melhor, me sentia mais forte, não desmaiava mais. Então, assim, dava para ver o progresso. Uhum. E comecei a agradecer muito essa senhora que me orientou, porque para mim era o fim da linha, né? E ela resolveu me entrar em contato quando eu estava no desespero total, né? Sem ver solução. E Então, esse tratamento fez era um mioma? sim, tamanho de uma Fez laranja. ele regredir? Sim, eu tirei eu acho que eu tinha que fazer acho que de 2 em 2 meses ultrassom para ela acompanhar a diminuição do mioma. E hoje eu acho que eu não tenho mais, talvez se eu tiver alguma coisa guardada, mas na época deu para ver, assim, ele diminuindo, né, os exames. Depois ele ficou do tamanho de um limão. Aí, o interessante é que ela mudava, de 3 em 3 meses ela mudava a fórmula, né? Sempre orientada pelos espíritos, né? Aí ela mudava a fórmula e tal. Aí, o que eu achei interessante é que depois que ele ficou do tamanho de um limão, ele murchou, ficou como uma uva passa. Só que uma uva passa grandinha, né? Não a tamanho pequenininho, mas ele murchou completamente. E eu não tirei até hoje. E como eu estava entrando na menopausa, depois de uns 8 meses, eu não menstruava mais por conta da menopausa. Então, eu até falei, doutora, não tem perigo de ficar no meu organismo? Será que ele não vai crescer novamente? Ela falou, não, porque você entrou na menopausa e o sangue não vai alimentá-lo mais. Então, você pode deixar aí, né? Se não quiser tirar, porque não tinha mais por que eu fazer uma cirurgia, né? Mas, enfim, ela me salvou, né? Eu fiquei, acho que uns 5 meses, né? Sendo acompanhada por ela, mas graças a essa senhora que me orientou quando eu não tinha, assim, saída para nada. Então, eu aprendi uma lição muito, muito importante na minha vida com esse fato, que é, para tudo tem solução. Por mais que você se desespere e não veja a luz no final do túnel, se você tiver fé, acreditar, fazer suas orações, buscar ajuda, porque muitas pessoas não têm ajuda porque não solicitam ajuda, acham que eles se bastam, mas não, nós temos que ter ajuda, né, espiritual. Nem sempre está nas nossas mãos a cura de algo ou a solução de algo, né? Então, eu tive a humildade de pedir ajuda naquele desespero, e eu tive ajuda quando eu não encontrava solução nenhuma, e eu não sabia que
fitoterapia poderia ajudar no tratamento. Porque são poucos médicos, isso também é uma coisa muito ruim, porque são poucos profissionais de homeopatia que são fitoterápicos. Hoje em dia, acho que só se tiver, em São Paulo tem 2 e olhe lá. Então, no Brasil, é muito difícil achar, né? Então, isso é ruim, porque dependendo do tratamento, a homeopatia não resolve mesmo. Mas o meu caso era mais grave, por quê? Quando a homeopatia não resolve, a pessoa toma remédio alopático, de farmácia. Eu não podia, né? Então, assim, solução tem. Se para o meu caso teve, nossa, aí eu aprendi que antes da gente se desesperar, achar a solução, né? E também ter fé que a saída existe. Porque, assim, quantas pessoas, antes de encontrar uma saída, se matam, né? E chegam no desespero, às vezes, de um problema, saúde e tal, e... Esse desequilíbrio energético também pode piorar a situação, né? Enquanto a tranquilidade, a paz e a fé fazem você, por si só, já ajuda muito na recuperação. Porque eu fiquei no desespero, porque assim, minha mãe não me dava apoio porque ela não acreditava que tivesse ajuda. A ajuda dela era a cirurgia, só que eu fugia da cirurgia. Então ela falava, Nair, você não quer se ajudar, você quer morrer. Porque para ela tinha que ser a cirurgia, mas para mim não. Entende? Eu não me sentia acolhida, porque eu falava, eu estou sozinha nessa. Porque, sabe, minha mãe não concordava, né? Eu não queria operar, eu tinha problemas. Mas você não queria por conta de não poder tomar anestesia, remédios. E remédio sua mãe forte. Não via esse lado? Então, mas ela achava que a cirurgia seria a última opção, mesmo que eu morresse, mas pelo menos eu tentei. Seria melhor arriscar, né? Seria melhor arriscar. Isso, ela achava que deveria arriscar, e eu já achava que era arriscado demais. Então, às vezes, a gente até entrava em contradição, e eu ficava mais nervosa ainda, e o fluxo, eu sangrava mais ainda pelo nervoso, pelo desespero. Então, eu me apeguei muito aos seres espirituais de luz, eu chamava muito eles, porque eu confio neles. Então, aquilo me confortava, e eu sabia que eu já estava bem certa na minha cabeça. Ou eu teria uma solução, ou era a hora de eu morrer mesmo. Eu já estava começando a aceitar a morte. Porque eu pensava, se é para eu desencarnar, desencarnar. Não desencanar, mas desencarnar. Desencarnar, né? Nessa fase, eu tinha 40 e poucos anos. Eu ainda pensava, eu sou nova, né? Mas eu pensava, se não tiver outro jeito, eu aceito, paciência, né? Mas você vê, eu tive ajuda ali no último toque do sino, entendeu? É verdade. Isso que eu achei sensacional, porque eles mostraram, hoje eu acho sensacional, porque, né, você vê de longe, mas para mim foi assim, como fala, último suspiro quase, né? Mas eles quiseram mostrar que se você não perde a fé e a esperança, você consegue. Se não é para você morrer aquela hora, não vai. Hoje eu não tenho medo hoje eu não tenho medo de morrer. Porque eu sei que se o dia que for, vai ser, não adianta, né? E tem um outro fato que também que para mim foi muito importante. Eu morava numa casa térrea, e na hora que eu fui alugar esse imóvel, eu ainda
a intuição, inclusive, me falou, é que a gente tem que, primeiro, estar atenta à intuição e, como fala, seguir mesmo a intuição. Porque eu não segui, eu fui teimosa e o resultado foi outro pela minha teimosia. Porque se eu tivesse seguido a minha intuição, eu teria tido um outro caminho, né? Melhor. Um outro desfecho, né? Um outro desfecho. Mas, enfim, eu fui ver uma casa, ela era térrea, bonitinha, tinha sido reformada, é uma casa antiga, mas estava reformada, e era uma rua que tinha várias casas, uma do lado da outra, assim, né? Tinha térrea, tinha sobrado. Aí, eu peguei, fui ver a casa, e o valor também estava bom na época. Não tinha condomínio, né, por ser casa, e não tinha IPTU. Eu pensei, nossa, eu estava precisando economizar. Eu falei, eu acho que eu vou aproveitar. Mas alguma coisa me falava, não fique aí, não more aí. Mas eu pensava, eu não via nada de anormal, porque eu falava, pô, a casa está bonitinha, o valor está ótimo, né? Eu não vi assim, eu não entendi na hora, mas se você começar a prestar atenção na sua intuição, por mais que na hora lhe pareça esquisita a mensagem, obedeça. É o que eu posso dizer, sabe? Então, depois também dessa experiência, toda vez que vem algo na minha mente, eu já desmarquei viagem, porque veio, não vá. E eu não sabia por quê, porque estava tudo combinado, estava tudo certo, só que eu desmarquei. No último instante eu desmarquei. Então, assim, eu já fiz coisas, porque eu agora sigo muito a minha intuição, né? Mas, enfim, aí eu fui teimosa, fechei o negócio, falei, pelo menos, eu pensei, eu fico pelo menos uns meses. Na época eu fiz, eu acho que de 1 ano. Eu pensei, se depois de 1 ano eu quiser sair, eu saio. Mas 1 ano ia ser muito longo. Eu tive que sair muito antes, sabe, daquela casa. Aí eu fiquei morando lá, estava tudo normal. Só que aí eu reparei que nos finais de semana era ponto de droga, traficante. Ali na rua? E na rua, e bem no trecho das casas ali, próximo, ficava olheiro, que eu nem sabia o que era olheiro na época. Eu só pensava, pô, o que esse cara fica fazendo aí, né, encostado no muro, olhando aí o movimento? Eu falei, o cara pensei, né, vai procurar um emprego, né? Mas, enfim, ele não fazia nada, eu não entendia nada. Aí, Niki, eles começaram a ver que eu estava sempre sozinha, que eu morava sozinha. Eles pensaram, essa daí é presa fácil, né? Aí, um dia eu cheguei do trabalho, esse tal de olheiro estava no meu portão, encostado no meu portão. E eu achei estranho, né, que eu tinha que abrir o meu portão. Eu falei licença, né? Ele falou assim, não, só se a senhora pagar. Aí comecei a rir, que eu falei, não, é brincadeira, né, meu? Como? Pagar? Aí eu falei, como assim? Ele falou assim, é pedágio, moça. Você tem que pagar para entrar na sua casa, porque a gente domina aqui. E sabe que eu fui entendendo, né, que o lance, né, era outro e tal. Mas eu nunca dei, porque eu falei, não, é desaforo. Só que eu fui também muito... Porque eu pensei, se eu começar a dar qualquer R$10, ele vai começar a pedir mais. Vai extorquir você, né? E se eu não der, aí não der nada, então, assim, eu não vou dar nenhum. E eu falava que eu não tinha mesmo como pagar. Toda semana ele estava lá no meu portão,
entende? Então, aí eu cheguei a ver até, assim, carro da polícia que ia receber para fingir que ia nada, né? Eu falei, putz, aí que eu vi que... Eu falei, não, o negócio aqui, o babado aqui é sério, entendeu? Uhum. Aí, só que ainda tinha muitos meses para completar 1 ano para eu sair de lá, senão eu tinha que pagar uma multa. Mas como é Né? que você passou nesse dia? Ele disse que você não ia passar, Ah, sim, se não não, eu falei, pagasse. olha, moço, eu não tenho dinheiro, eu só uso cartão, e é verdade, é difícil ter qualquer... Às vezes eu tenho assim, R$ 5, R$ 10, né? Ele achava pouco. Aí eu pensei, então eu não vou nem gastar, dar esses R$ 10, eu prefiro comprar pão na padaria do que... Aí eu falei, moço, eu preciso entrar. Aí eu falei assim, bom, então, já que você não me deixa entrar, eu vou dormir na vizinha, vou tocar aqui na vizinha, né? Vou chamar, vou explicar, já que ela mora aqui um tempo, e ela morava lá há muitos anos. Aí eu toquei a campainha na frente dele, ela veio no portão e eu expliquei, olha, tá vendo, tá acontecendo isso, eu não sabia que aqui tinha isso. Ela olhou para ele e até falou o nome dele, falou assim, ô rapaz, fulano, eu te vi pequenininho, você vai agora desobedecer aqui, ela falou o nome dela, como quem diz, eu te conheço. Aí ele pegou, olhou feio, não sei o que, tal, e saiu. Mas ele pensou, só que eu não sabia que ia ter consequência isso, né? Porque eu enfrentei ele. Imagina a máfia da cocaína, do traficante. Bom. Aí eles começaram a planejar algo para mim. E eu não sabia. Aí eu fiquei tranquila, porque 1 mês todo, tranquila, né? Ficava em casa, ele não estava mais lá no meu portão. Aí um belo dia, 8 horas da noite. Ah, não, minto, antes disso, teve uma noite que eu fui dormir, que eu estava na minha casa, fui dormir. Eu desliguei a luz e deitei já com o quarto escuro. Aí eu deitei e eu senti um cheiro muito forte de jasmim. Mas é muito forte. Eu ainda pensei, nossa, que perfume de jasmim. E eu lembro que eu estava já deitada, e aí sabe quando você está deitada e você só levanta um pouco a cabeça, sim, para ver se você sente da onde vem. E era do lado da minha cama o cheiro de jasmim, muito forte. E eu falei no escuro, eu falei em voz alta, nossa, mas está muito forte esse cheiro de jasmim. Aí eu falei assim para mim mesma, falei, que será? Aí eu escutei a voz de uma senhora, que para mim era um anjo, porque ela falou assim, é Jesus que está aqui. E a voz estava bem do lado da minha cama, a voz. Mas eu não a vi e vi Jesus. Mas a voz era nítida. Né? Ela estava bem do meu lado, assim. Aí eu lembro que foi uma sensação muito interessante. No escuro, eu me vi fora de mim, quer dizer, parece que eu saí do meu corpo, mas eu continuei me vendo, olhando o meu rosto, só o meu rosto. Sim. Como se eu estivesse me vendo de lado, assim. E eu vi uma coisa que marcou muito, que eu vi meus olhos brilharem. Sabe, que de você imaginar Jesus do seu lado, nossa, aquilo para mim foi o auge do auge. Eu lembro que meus olhos brilharam. E eu me vendo, né? Aí eu falei assim, nossa, mas quanta honra! E eu falei assim mesmo, bem forte. Mas que honra receber Jesus na minha casa. Mas eu não estava entendendo por quê. Aí, quando eu falei isso, eu senti um empurrão, como se fosse uma mão, mas eu não senti a mão. Eu senti a energia de algo me empurrar, porque como eu estava com a cabeça levantada, me empurrou para deitar a cabeça no travesseiro. Mas foi empurrado mesmo, assim.
Quando a minha cabeça deitou no travesseiro, eu dormi num sono muito profundo, na mesma hora. Mas foi um sono que eu muito tempo eu não tinha. Sabe aquele sono muito profundo? E eu fui até o dia seguinte, direto, como se eu tivesse mesmo desmaiado, vai. Quando você está tão cansada que você vai dormir, desmaia, né? Foi essa sensação. Aí, no dia seguinte, eu acordei, lembrei de tudo, que eu falei, não, sonho não foi. Porque eu estava acordada, não tinha dormido ainda, eu escutei a voz, eu senti o cheiro. Só que aí, eu levantei para tomar café, né? Mas aí eu comecei a conversar com Jesus. Falei, já que ele veio aqui, ele vai me escutar, né? Uhum. Aí comecei a conversar, então, Jesus, eu te agradeço mais uma vez, né? Mas eu queria saber o porquê da visita, a honra. E quando eu falei que honra, eu não estava debochando, porque como eu fui empurrada, na época eu senti, será que ele achou que eu estivesse debochando, de falar, nossa, que honra. Mas eu estava tão maravilhada que eu falei até com muita ênfase, assim, sabe? E comecei a pedir perdão para Jesus. Falar, Jesus, se o senhor achou que foi um deboche, não foi. Né? Eu comecei a conversar com ele, pedir desculpas e agradecer. E eu queria saber o porquê da visita. Porque eu não achava merecedora de uma visita assim tão ilustre, né, para mim. Uhum. E nada de eu ouvir, nada dele. Aí eu falei, Jesus, faça eu sonhar para eu entender qual foi o significado. Não sonhava. Aí, no terceiro dia, todo dia eu conversava com Jesus, que eu pensei, quem sabe eu ainda escute a voz, né, dele. Aí, no terceiro dia que eu estava conversando com ele, também não ouvi nada, não sonhei, tá. Quando chegou, no terceiro dia, 8 horas da noite, eu nunca me esqueço o horário, eu estava vendo TV, e eram assim, em volta de 8 horas, o que acontece? Acaba a luz. Aí eu pensei, nossa, será que foi só na minha casa? Né? Aí eu olhei assim na janela para ver se só foi em casa, se a casa da frente tinha luz. Tá? A rua toda apagada, um breu. Apagou em todas as casas, apagou. Aí eu pensei, então é a Eletropaulo, eu vou ter que esperar. Mas não, sabe o que aconteceu? Aquele que eu não quis dar o dinheiro para ele, eles armaram de chamar um pessoal de uma favela bem grande aqui de São Paulo, que era amigo deles, para fazer um arrastão na minha casa, porque eles queriam, o alvo era eu. Eles queriam me pegar. Ou eles iam me estuprar, ou eles iriam me matar. Alguma coisa ia ser feita comigo de vingança. Porque eu não tinha dado dinheiro. Mas já tinha até esquecido esse fato. Mas não tinha, eu não entendi que fosse ligação. Na hora eu não entendi nada que estava acontecendo. Para mim tinha acabado a luz. Aí, depois de uns minutos, eu escuto o portão, né, da minha casa abrir, assim, porque era um portão não muito alto, e se abria normal, eu não estava, né? Uhum. Escutei abrir, quando abria, fazia aquele barulhinho. Aí eu falei, ué, quem será? Aí eu vi pela janela, assim, mas não, eu vi pela cortina, uns 4, 5 homens no meu quintal, andando no meu quintal. Aí eu falei, aí eu comecei a pedir, Jesus me salva, porque eu falei, assalto, né? Mas não tinha ainda percebido que era a turma lá, né? Só que eles tentaram entrar também nas outras casas,
Teve uma casa que eles entraram mesmo, roubaram computador, TV, roubaram algumas coisas. Na minha casa não tinha muita coisa. Tinha, né, computador na época não tinha. Tinha TV só, telefone. Não, minto, nem telefone eu tinha, porque naquela época não tinha celular ainda. Eu tinha só TV, algumas coisas assim, nada muito... Bom, mas eles não queriam coisas, eles queriam me pegar, talvez por um sequestro, ou Sim. me matar, ou... Bom. Aí eu comecei a rezar, mas eu rezava, que eu falava, agora é tudo ou nada, ou eu entro na minha fé mesmo, ou eu vou ser pega. Por quê? Eles subiram no telhado, eu escutava a gente andando no telhado, que eles tentaram entrar pela... que tinha no teto, tinha a casa antiga, sabe aquela coisa Sim. que abre? Sim. Mas, graças a Deus, a proprietária tinha feito posto cimento ali, para realmente não servir de passagem pelo telhado. Sim. E eles tentaram entrar por ali e não conseguiram, porque era cimento e tal. Porque eu vi barulho, tanto é que depois deu para ver as telhas todas fora do lugar ali. Aí eles tentaram, chutava a minha porta, e a sorte que a porta da entrada tinha 2 trincos, sabe aquele trinco antigo de rosquear? Sim, sim. Que tem um ferro assim que entra, né? Uma Aquilo me trave, né? salvou também. Aquilo, não aquela trave comprida de fazenda. Era um rosquear assim, Sim. que tinha um ferro que entrava para proteger a porta, né? Mas não era um ferro longo. Então, assim, se eles insistissem em derrubar, eles, uma hora, conseguia derrubar a porta. Eu sei que eles conseguiram entrar nessa outra casa da vizinha, lá, não a vizinha que conhecia ele, a outra, roubaram coisas. No meu quintal, eles roubaram só o gás, o botijão de gás, que inclusive estava menos que a metade, porque eu acho que eles tentaram fazer, sabe o que? Eles iam explodir o botijão de gás para abrir minha porta. Sim. Porque eles queriam me pegar de qualquer maneira. Aí que eu entendi por que a visita de Jesus na minha casa. Você entende? Porque aquilo foi um Foi um dia livramento. antes, foi? Não, esse foi no 3º dia depois que Jesus... Certo. Né? Mas ele não falava qual era o teor da visita, mas ele foi lá, com certeza, me proteger espiritualmente, e porque aquilo foi um livramento, porque era para eu estar morta. Inclusive, eles podiam ter entrado pela janela, porque o vidro da janela era fininho. É que eu acho que eles não tiveram ideia de, né, quebrar o vidro. E não tinha, né? grade, né? Não. E aí, bom, enfim, eu sei que eles roubaram o botijão, mesmo assim, mesmo meio vazio, que eles tentaram explodir, não conseguiram, levaram para vender, né? Que na botijão, para comprar droga, sempre é uma boa troca, tá bom. Mas, enfim, não conseguiram me pegar. E aí, no dia seguinte, quando amanheceu, que eu fui na vizinha, né? Porque aí, lógico, todo mundo, as vizinhas ali todas foram afetadas, porque ficaram sem luz, e né, souberam do roubo da outra casa, eu contei do meu caso, e aí elas falaram, com certeza é o pessoal, né, daqui, do traficante e tal, eles adoram assustar, adoram fazer essas coisas, não é de hoje que eles já fazem isso, mas eu senti que eles queriam me pegar, entende? Aí eu pensei, já que eu tive o livramento e a proteção de Jesus, eu vou ter daqui. Aí liguei na imobiliária e falei, olha,
eu já vou procurar outro lugar, porque aconteceu isso, isso e isso. Aí eles queriam que eu pagasse a multa, que era uma multa até bem alta, eu não podia pagar. Mas Sim. eu consegui me livrar, porque eu liguei para um amigo meu que era advogado para pedir orientação. Ele falou: olha, Anaí, você tem que falar que o local já era ponto de droga. Sim. E eles alugaram sem te avisar nada. Então, assim, a imobiliária não podia também fazer você correr esse risco, né? Porque eu quase morri mesmo, né? E aí eu falei, eu não vou pagar porque eu estava morando numa área de risco sem saber, né? E vocês tinham que avisar né? Me avisar, porque se eu aceitasse era por minha conta e risco. Tá. Eu sei que eu consegui fazer uma negociação, que eu paguei, assim, 1 mês só de aluguel a mais, Sim. né? Não a multa, e saí de lá, olha, mas eu arrumei um lugarzinho em 2 tempos, entendeu? Tanto é que eu fui morar até próximo de lá, mas eu fui morar umas 5 travessas para cima da rua que eu morei, e num Sim. prédio, porque eu pensei, pelo menos eu estou num prédio. E depois, graças a Deus, eu consegui morar em um lugar que eu fiquei lá 13 anos, nesse outro lugar, que foi num bairro vizinho, que era bem melhor, né, assim, e fiquei lá esse tempo todo, 13 anos, então, assim, são coisas que eu agradeço até hoje, pela minha fé, né, e isso que eu falo, não existe coisas que não são resolvidas, né? Tudo dá para se resolver. Lógico que algumas coisas demoram mais, outras menos, mas tem que ter uma solução e não a pessoa se suicidar, por exemplo, para resolver algo, entende? A Porque gente eu passa um cheguei num sufoco, né, desespero. mas passa um sufoco, mas termina resolvendo a questão. Né? E se a gente acreditar, com o tempo a gente vai se acostumando com isso, né? A gente vai ficando mais amadurecido e a tendência é ficar mais tranquilo diante dos desafios, diante dos problemas. Eu te agradeço, então, por ter compartilhado conosco essa sua história de vida aí, e mesmo que mostrando aí alguns episódios, né, específicos da sua vida, mas a gente termina tendo uma ideia geral. E com certeza vai iluminar também a vida de outras pessoas. Então, é só persistir, ter fé e que tudo tem a solução, sabe? Acreditar que tem saída, tem solução. Né? Com certeza. E também, eu não vejo hoje a morte como uma coisa triste, o fim do mundo, porque a vida continua, né? É como se a gente mudasse só de casa, de ambiente. Agora, com Então, certeza, isso é mais fácil para a gente que já viveu bastante, que já realizou muitos sonhos, que já aprendeu muita coisa. Uma pessoa jovem, com certeza, ela não vai desejar nem aceitar com tanta facilidade, né? A gente talvez já esteja no lucro, né? Com a idade que a gente tem. Não somos velhos, mas a gente já viveu bastante. E agora, daqui para frente, o que vier é lucro, né? E a gente já não se assusta tanto assim, né? Com a morte. Mas eu sou muito grata também em participar do seu canal, eu gosto muito, vejo muito os casos das pessoas, fico encantada com cada caso, né? Para mim é uma honra, né? É um prazer enorme estar aqui conhecendo essas histórias, né? Em geral, eu sou o mais privilegiado, sou o primeiro a conhecer, conheço a história completa. Às vezes a gente tem que fazer alguns ajustes, alguns cortes, né, para não ficar muito longo, mas eu termino tendo aquele contato completo com a pessoa e depois ainda fica amizade, né? Que a gente vai levando para frente. Bom, então, obrigado, foi um prazer enorme Obrigada a estar com você você. mais uma vez. E
a gente continua aí junto, certo? Nessa comunidade, que hoje já é uma comunidade, né? O nosso canal, o Experiências Luminosas. Tá bom? Muito obrigado. Fica na paz, com seus anjinhos, com seus guias. Amém. Obrigado. Amém. Obrigado. Obrigada. Só lembrando, você gostou do vídeo? Inscreva-se em nosso canal. Dê like, comente, divulgue para seus amigos, ok? Obrigado.